Olá, tudo bem? Está começando mais um Questão de Ordem, o podcast da OAB Caxias do Sul. Saudação especial aos nossos colegas advogados e a todos os nossos ouvintes. Gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a R Master Sul Assessoria Documental. Hoje, enquanto membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Caxias do Sul, eu, Patrick Mesomo, advogado atuante na área de Direito Empresarial, e os nossos convidados, Dr. Enzo Carlo de Gesso, juiz titular da Vara Criminal de Farroupilha e especialista em constelação familiar pelo CELP-UX. A doutora Jaiana Jaqueline, advogada, atuante em Direito Previdenciário e Direito de Família e também consteladora familiar, né, doutora? Isso. E a doutora Tassiane Lamezon da Silva, advogada, atuante em Direito de Família e também terapeuta sistêmica. Isso. Então, bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês todos aqui para a gente falar hoje de um tema muito relevante, né? A gente está, enquanto Comissão de Direito Sistêmico, na nossa terceira edição do podcast da nossa comissão. A gente já falou sobre o papel do advogado, né? Como o advogado atua, qual é a importância desse papel. Depois a gente falou sobre como a gente entregar para o judiciário os nossos problemas e o que o judiciário é capaz ou como a gente conseguiria dentro do Poder Judiciário resolver isso. E agora a gente vai para a nossa terceira edição para falar sobre como a condução e a visão sistêmica podem auxiliar a condução desses processos na justiça também. A gente sempre lembrando de falar dos atores, né, do processo, o magistrado, as partes, os advogados, o Ministério Público, que são as pessoas que estão envolvidas em todos esses processos, né? E eu já começo de pronto, doutor Enzo, a gente iniciando o nosso debate sobre qual a importância de um magistrado, né, ou da magistrada terem essa visão sistêmica para a gente receber, né, as partes e fazer a condução desse processo enquanto Poder Judiciário. Uhum. Então, queria primeiro agradecer o convite, muito honrado de estar aqui com os doutores, com as doutoras. Quando a gente fala em papel do magistrado, a gente já pensa o que é o papel, né? Qual é a posição, o que se espera de um magistrado na condução de um processo, de demandas judiciais, né? E o papel tradicional que a gente sempre, e o primeiro e que também deve ser feito, é esse papel da boa condução do processo para se chegar a esse fim, que é uma decisão judicial, e agora, né, mais ultimamente, também essa abertura para essa conversa, para esses acordos, para outros tipos de resolução de conflitos, não dessa forma tradicional, que é a decisão lá ao final, a aplicação da legislação, enfim, no caso concreto. E se tem essa visão do magistrado, né? Se tinha essa visão desse magistrado mais encastelado, mais distante, que deve ser, porque nessa condução o magistrado ele deve ficar equidistante das partes, a questão da imparcialidade, a questão de garantia de todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Só acontece o quê? A gente sabe que muitas vezes esse fim que se chega, que é o que as pessoas esperam da justiça, essa questão de reequilibrar uma situação que foi lesada, de responsabilizar por alguma conduta que tenha sido errada contra o ordenamento, ela muitas vezes, a gente sabe que as pessoas querem essa justiça e no final querem a paz, e muitas vezes o resultado daquele processo não traz essa paz, né, que a pessoa espera com o final. E aí, então, essa visão sistêmica que a gente fala que é mais global, de entender não só aquela questão mais fechada, de certo e errado, enfim, entender que as partes também fazem parte de um grande sistema, que o próprio juiz faz parte de um sistema, de que tem a gente olhar um pouco mais para o todo, ele traz uma condução muito mais melhor, muito mais que busca mais a pacificação social e realmente a resolução daqueles conflitos, né? E acaba também facilitando a aproximação das partes, né? Porque a sentença, obviamente, ela precisa ser dada, né? O judiciário tem esse papel, mas ela, nesse momento, talvez, que a gente vive de justiça,
ela só precisa ser dada, principalmente em algumas áreas como família, civil, né? Que não tem tanto essa busca de uma reparação, de um crime, de alguma outra questão que seja mais na visão do Estado como controle, né? Mas do interesse individual das partes. É muito melhor, né? Ter uma aproximação das partes, fazer um acordo, porque essa imposição que ela vai vir do judiciário, provavelmente ela não vai atender, às vezes, nenhuma das partes envolvidas no processo, né? Uma sentença parcialmente procedente, por exemplo, talvez não contente nenhuma das partes, né? E o papel do advogado também é importante, assim, né? Do advogado, das partes, né? E a gente, enquanto advogado e advogada, a gente acaba sendo, no judiciário, o interlocutor, né, doutora Jeana? A gente chega lá, muitas vezes o nosso cliente, a nossa cliente nem fala, a gente que fala por eles, né? E como que a gente pode fazer isso de uma forma com que a gente também auxilie a parte na condução desses processos, né? Com certeza, eu acho que começa desde quando o cliente chega no teu escritório, quando ele vem te contar, né, buscar o direito dele. Muitas vezes ele quer contar primeiro, ele quer desabafar. E eu acho que é aí que entra o papel, a postura do advogado que tem essa visão sistêmica, a escuta ativa. Acho que é o primeiro passo, né? Então, quando ele se sente que o problema dele é importante, ele está te contando e você está ali presente. Então, acho que a presença, né, é uma postura sistêmica. E aí, quando a gente ouve, quando a gente vai redigir a petição inicial, também a gente passa isso, né? E quando a gente vai para a audiência com o magistrado, a importância do magistrado também estar presente, estar ali ouvindo, né? Acho que isso... o cliente, ele fica se sentindo pertencente. Então, por mais que, às vezes, a sentença não seja de procedência para ele, ele se sentiu parte daquele processo e acolhido pelo magistrado. Então, acho que faz toda a diferença. É tão bom quando a gente faz uma audiência. Às vezes eu até aviso, dependendo quem é o juiz ou a juíza, a gente já conhece, né? A maioria deles, pela nossa atuação, anos de trabalho. Eu já falo, olha, eu tenho um roteiro de perguntas aqui, mas provavelmente esse juiz vai fazer 70% das perguntas que estão aqui, porque ele já leu o processo, ele se envolve, por mais que a sentença realmente, né, não seja uma decisão que vai agradar a parte, pelo menos ela foi uma decisão consciente, conhecedora do processo, né? Porque eu acho que, e depois eu vou questionar o doutor Enzo sobre isso, que uma dificuldade é também a gente conseguir dar uma prestação, seja o advogado com muitos clientes ou o juiz com muitos processos, a gente poder conseguir ter essa escuta ativa, essa presença num volume muito grande de trabalho para as partes, seja para advogado, Ministério Público ou magistratura. Hoje a gente tem um volume muito grande, né, em todas as comarcas. Então, a gente sente um pouco essa dificuldade. E doutora Tassiane, desculpa, eu sempre erro, não, né? Não tem problema, não tem problema. Tassiane, como terapeuta sistêmica, né? Sim. O que a gente poderia falar, por exemplo, sobre o cliente que chega, né? A doutora Jeana falou, ele chega e ele é ouvido. Só que talvez, às vezes, ele quer falar algo que seja diferente, né? Ele não está pronto para entender aquele processo que ele está passando, ele não está pronto para discutir isso, muito menos para ter uma sentença contrária à vontade dele, né? Sim. Mas talvez mais colocar uma luz nisso, né? Como que a gente conduz isso na tua visão, né? Como terapeuta também e como advogado atuante na área, de levar essa luz para o cliente, fazer com que ele tenha consciência sobre o todo, porque acho que é a partir daí que ele vai conseguir também ter uma amplitude e entender que todo mundo tem direitos. Sim, na verdade, o que acontece? Trabalhando muito com o direito de família, né? O cliente ele já chega com uma expectativa de justiça. A justiça dele, né? Não necessariamente a justiça baseada assim na lei. Então, a gente tenta primeiro conversar com o cliente, entender qual é a expectativa dele, para ver se a expectativa dele pode ou não
ser viável, porque tem coisas que não vai ser. Como eu trabalho com direito de família, tem muito essa questão de... Eu sempre digo que o direito de família é muito difícil as duas partes ganharem, ou as duas partes... Alguém vai sair com alguma insatisfação. Porque a gente trabalha com crianças, normalmente, né? Trabalha com guarda, visitas. É muito difícil a gente satisfazer 100% o cliente. Nesse sentido. Até porque quem ganha ou perde é a criança. Então, a gente escuta o cliente e tenta entender de onde vem aquele senso de justiça que ele acha que ele é merecedor. E, às vezes, vem além, vem de trás, vem de algo que ele já passou, vem de algo que a família dele passou. Então, ele pensa assim, em alguma situação, algum familiar meu passou por um processo e perdeu este processo, então eu não posso passar pela mesma situação. Então, ele vem com essa bagagem de que o advogado vai salvá-lo desse tipo de situação. E então, a gente conversa, muitas vezes é mais de uma conversa, sim, faz o primeiro atendimento, a primeira consulta, conversa com ele, vê qual é o tipo de expectativa realmente que ele tem e faz uma segunda conversa. Quando o cliente fecha, decide, né, por dar andamento, nós fazemos uma segunda conversa com ele, explicamos, porque nem tudo depende da gente, tem toda a parte do judiciário, vai envolver Ministério Público, o próprio juiz, enfim, né, e então a gente conversa com eles, olha, essas são as expectativas que a gente tem. Se elas serão realmente atingidas, a gente não sabe porque tem toda uma questão judiciária. Mas a gente precisa que você entenda que você está sendo visto, que o seu direito ele está sendo olhado e que a gente vai fazer o possível. E nós, como advogados, num primeiro momento, como a doutora Jaiane falou... Jaiana, né? Desculpa. Eu vou querer errar o nome também. E... Nosso papel principal, principalmente na inicial, né, é passar todas essas informações para o juiz, porque ele só vai ter acesso ao cliente no dia da audiência. Lá, sim, né, o juiz vai conseguir ver o cliente, ver como o cliente se comporta, quais são as expectativas dele, mas cabe a nós, como advogados, passar isso no papel. E nem sempre a gente consegue, até porque a gente também tem que falar sobre a lei. Né? Mas é importante que eu acho que essa sensação... Vezes, desculpa te interromper, mas acho que eu pelo menos cuido muito assim para levar a história do cliente e não misturar com a minha, né? Porque às vezes a gente tem a mesma dor, às vezes a gente tem o mesmo histórico de alguma coisa que aconteceu e aí a petição inicial talvez seja com um toque nosso. Que não é, né, a intenção, principalmente a parte dos fatos, né? Os fatos não são nossos, os fatos são da pessoa que tá vivendo aquilo, né? Que tá levando aquilo pro judiciário. Então, às vezes, eu só fiz esse parênteses que às vezes eu olho, será que sou eu que tô escrevendo ou é a parte que tá relatando, sabe? Exatamente. Nessa parte, por exemplo, eu gosto muito que o cliente me escreva. Eu sempre digo assim, me escreve os teus fatos. Me manda por e-mail, ou me escreve à mão. Depois a gente transforma na linguagem jurídica, porque é ele que sabe o que aconteceu, né? E ainda sabendo que a versão que ele vai escrever é a versão dele, né? É aquele lado do 6, do 9 que ele está relatando ali. Exatamente. A importância da visão do magistrado. Porque eu já compro a ideia do meu cliente, né? Nós como advogados, a ideia... Na condução de alguns processos, principalmente, normalmente de disputas de terras, já passei por situações que realmente eu fiquei em choque. Porque você vê como a visão de cada um, o ponto de vista de cada um, muitas vezes, a visão da realidade, a realidade para um pode ser totalmente até distorcida ou uma verdade para aquilo, a pessoa acredita como uma verdade. Eu já peguei processos de disputas de terras que uma parte falou, você entrou na minha terra várias vezes, e a outra falou, eu nunca entrei na sua terra. Gente, como isso? Né? Como isso? É algo físico. Entrar ou não entrar é algo material, né? Que a matéria entrou naquele terreno. O corpo da pessoa entrou. Não, mas você nunca... Então, daqui a pouco, aquela visão de vida daquela pessoa de nunca entrei, pode ser, não, entrei, mas não foi dessa forma. Então, assim, a gente fica, às vezes, nesse embate e não sabe como resolver, e às vezes não é uma mentira, né? É a minha forma de falar a minha verdade, né? E a gente não pode até esquecer que, às vezes, as pessoas também forçam, têm falsas memórias também, né? É possível, né? Aquela noção equivocada da realidade, que não é mentira, mas que também estão sujeitos, todos nós estamos sujeitos, né? E
como a gente consegue, enquanto Poder Judiciário, ver que tem tudo isso por trás de movimentos do sistema EPROC, por trás de folhas de alguns processos ainda físicos, né, que a gente talvez ainda tenha alguns resquícios. Como o Poder Judiciário consegue entender isso como uma situação complexa como ela é posta, né? Porque, obviamente, tem um limitador dentro do campo de atuação, né? Que é o que me é trazido. Vai ser julgado com as ferramentas que estão postas ali, com as verdades, com as provas que estão sendo postas ali, mas também tem a questão de que a gente sabe que a vida por trás disso ela é muito maior e muito mais complexa, né, doutor? E assim, a questão do papel, ali voltando para a questão do papel, a visão sistêmica acho que traz para nós justamente essa postura de entender que a gente não vai ser o salvador, resolver todos os problemas do mundo, e até porque a jurisdição ela é inerte, né? Então o judiciário não vai agir ativamente, mas que uma vez também levada aquela questão, a gente se manter também, como o doutor falou, nós temos também o nosso sistema, nós temos também, eu digo assim, nós entendermos que nós estamos a serviço daquelas partes, nós não estamos a serviço dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios sistemas, mas daquelas partes, e a visão, trazer essa visão mais global, né? E mais ou menos assim. Eu vejo muito, assim, talvez na experiência do cotidiano, essa escuta ativa, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas também que eu vou trazer depois para a gente conversar um pouco sobre elas, né? Mas o Sejusc, por exemplo, né? Que são possibilidades de as partes conversarem sem essa questão de fazer prova, sem esse receio, porque às vezes na frente do magistrado, da magistrada, tem dois pontos de vista, né? Eu acho legal quando a gente tem audiência com o próprio magistrado de conciliação, ou pelo menos iniciar a conciliação antes da instrução, né? Que é, via de regra, o que acontece. Mas a parte, então, ela fica feliz, que é o magistrado que está conduzindo, mas também receosa, porque ela vai falar algo antes da instrução do processo, que é inevitável, somos seres humanos, estamos todos ouvindo, podemos eventualmente considerar na nossa memória para o fim de julgamento. E tem, paralelo a isso, o Sejusc, que são mediadores e conciliadores capacitados. E que tem confidencialidade. Que tem confidencialidade que muitas vezes, e eu acho isso bem legal do Sejusc, assim, eles não têm um conhecimento sobre inicial, contestação. Então, eles querem saber o que te trouxe até aqui e da tua parte. E, às vezes, a gente escuta, né? Eu tive uma situação que foi dessas da Terra, assim, que a parte fez uma proposta e eu falei, mas não tem como, assim, né? A gente era uma ação de, sei lá, 60 mil reais e a parte propôs 2 mil reais para o acordo. É absolutamente discrepante, né? E a outra parte, e eu falei, mas será que tu vai levar? Eu falei, bom, se é o que tu tá sentindo levar. E a outra parte falou, não, eu aceito. Porque às vezes não é o quanto, é essa relação, se ela só devolveu algo, talvez, né? Daí esse dia eu entendi nessa dinâmica, assim, eu falei, eu acho que era só, talvez, o dar e receber, assim, né? Só devolver algo. E às vezes a gente barra, né? A gente pensa, não, imagina, não vai fazer uma proposta tão baixa assim, porque a outra parte Eu recordo quando eu trabalhava no CIV, a outra, por exemplo, vamos 60 mil reais. Ah, tem alguma proposta de acordo? Tenho. Me pagaram 60 mil reais. Aí não existe não, mas eu já passei por vários. A proposta de acordo era o pedido integral, então não era uma proposta de acordo, né? Até melhor, às vezes, do que a sentença. Sairia melhor que a sentença, porque a sentença, às vezes, não consegue cobrar, né? O acordo ainda é capaz de a parte pagar. Então, tem essas dimensões. E algo que eu me recordei, doutores, também, assim, é que a questão, assim, essa é uma tendência, porque também se discute, o judiciário, então, vai trazer aquela questão que está além daquele pedido no processo e vai acabar querendo resolver a vida da pessoa. Não, a gente não vai, os juízes não vão ser terapeutas, enfim. Só que é uma tendência hoje em dia, porque se tu pega assim, eu estava pensando em casa, se tu vai pensar a lei do superendividamento.
como é que se enfrentava a questão das dívidas, né? Se resolvia, se tentava pagar, se parcelava ou se deixava em branco, se executava, não tinha bem, se arquivava e ok. Só que começou a se pensar, não, existem pessoas que estão com esses problemas com superendividamento e que precisam muitas vezes de uma educação financeira. Então vai além daquela questão que seria o fim lá, que seria o pagamento daquela dívida. Aí tu vai também levar para a violência doméstica. Chegou os expedientes de Maria da Penha, os crimes que são vinculados à Lei Maria da Penha ali, a violência doméstica, o resultado final seria a penalização daquele agressor e a medida protetiva para aquela vítima para evitar algum dano maior, enfim, para protegê-la. Só que a gente vê também que há uma preocupação hoje do judiciário com toda essa questão interdisciplinar, questão do trabalho em rede, então se encaminha muitas vezes a vítima para uma oficina, para profissionalização, para tratar a questão da dependência financeira, que muitas vezes faz que é difícil romper o ciclo da violência, se encaminha muitas vezes o agressor. Nós ali temos o atendimento com assistente social em Farroupilha, até para questões, a gente sabe que muitas vezes problemas de família, de violência também são decorrência de problemas financeiros, né? Problemas psicológicos, problemas de dependência emocional. Então se possibilita aquela pessoa que se socorre ao judiciário uma visão um pouco mais global, mais ampla, mais completa, para que ela realmente a pessoa saia dali pelo menos com mais autonomia, com mais empoderamento, digamos assim. E trazer o caráter. Hoje o Brasil trabalha na área penal, me corrija, né, doutor, mas é com o critério de ressocialização, né, e não com o critério estritamente punitivo. Então a gente tem que pensar nessa visão em todas as áreas, inclusive na área do direito penal, porque essa pessoa, por mais que hoje talvez ela possa vir a estar reclusa, ela vai sair e ela vai retornar para a sociedade, né? Então, como a gente quer que essas pessoas retornem para a sociedade? É uma tendência, né? Porque a questão da Lei 9.099, com a transação penal, composição dos anos civis, agora com os ANPPs, né? Então, também é uma tendência também na esfera criminal de uma justiça negocial também, de poder se negociar quando se a lei permite, dependendo dos limites ali, também a questão no crime também. E tem tido, o Ministério Público tem feito essa atuação, assim, e vai demonstrando caso a caso, né, as ocorrências e vai conversando e vai fazendo, né. E essas possibilidades todas, elas estão além do processo da forma ortodoxa, como a gente conhece, né. Inicial, contestação, réplica, sentença, recurso. Porque acho que eu vejo, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu vejo que a curto, médio prazo, o judiciário ele vai acabar se focando nas matérias de fato. Porque as matérias de direito, por exemplo, hoje, eu vou ingressar com uma revisional bancária. Já existe um núcleo estadual com conhecimento específico sobre aquilo. A gente não tem fatos, muitos fatos. Os fatos, eles estão ligados à matéria de direito, né? A taxa de juros, o que incidiu, não incidiu, faz o cálculo, chegou na média, não chegou, e aí se sentencia, né? É o banco e a instituição. Mas, paralelo a isso, a gente tem situações fáticas de divórcio, de matéria de vizinhança, que, obviamente, tem uma legislação, né? Se a gente abrir o Código Civil lá, ele vai dizer sobre o direito de vizinhança, o que pode e o que não pode. Mas, nesse ponto, não é a aplicação simples e pura da lei, como, por exemplo, numa revisão bancária. Então, os sistemas, inteligência artificial, núcleos de atuação do judiciário, eles vão oportunizar, na minha visão, que a gente consiga, enquanto partes, magistrados, Ministério Público, se concentrar nas matérias que envolvem pessoas, e que são muitas ainda, né? E que vão continuar existindo, vão precisar disso. Acho que esse talvez seja um dos pontos, né? Eu acredito que, puxando para minha área, né, que é o direito de família, os clientes, eles muitas vezes... eu sempre digo que o advogado ele é uma função de meio, né? Então, os clientes, eles chegam com essa questão de ser visto. Muitas vezes, eles não foram vistos dentro da relação, eles não se sentiram vistos dentro daquela relação. E aí, ou o pai, ou uma mãe, né, tem toda a questão da criança. Então, eles não se sentem vistos e eles vêm ao judiciário com essa ideia de, não, agora eu vou ser vista. Então, quando a gente conversa com o cliente,
Muitas vezes, principalmente esses processos são mais longos normalmente, né? São, na maioria, litigioso. Mas no decorrer do processo, quando a gente consegue trabalhar com o cliente, essa visão de que ele se entenda, de que ele se conheça antes de conhecer o seu ex-parceiro, sua ex-parceira, porque as pessoas, elas não mudaram quando você se separou, ela já tinha aquele comportamento, só que, claro, você sai da bolha e você começa a enxergar de uma outra maneira. Então, mas a pessoa, ela estava ali, ela continua sendo a mesma pessoa, foi a pessoa que um dia você teve uma relação, que você construiu uma família, sim. Então, você precisa se conhecer. E eu acho que a visão sistêmica traz isso. A partir do momento que você começa a conversar com o cliente sobre isso, que você consegue entender um pouquinho mais sobre a questão de como vai funcionar o processo, que você consegue, assim, olha, olhe para você. Deixa que processo a gente vai olhar. Olhe para você um pouquinho. E aí o cliente começa a ficar um pouco mais leve. E a gente vai entender os seus direitos, sim, não, bem como o doutor falou, não tem como fugir da parte do direito, é claro, né? A lei está lá para ser usada. Mas que ele consiga olhar um pouco mais para ele. Ele olhando um pouco mais para ele, ele fica um pouco mais leve. Automaticamente ele torna o processo um pouco mais leve. E às vezes não tem esse caso, né? De 60 mil, eu aceito 2 mil. Não vai acontecer, né? Muito difícil. Mas às vezes o cliente chega num ponto em que ele diz, ok, né? Vamos optar pelo que é melhor para os nossos filhos. E aí ele sai dessa visão de somente eu, e olha o contexto da sua família. Mas isso só acontece quando ele realmente sai, às vezes, desse papel de justiça, né? E entende o todo. Eu acho muito importante isso que tu falou, porque muitas vezes uma decisão, por exemplo, numa divisão de bens do casal, né? O magistrado, então, vai dizer 50%, então, para cada um, por exemplo, de todos os bens. E as partes, elas teriam que entender, né? Por isso que eu acho que é importante o posicionamento da visão sistêmica, que elas vão precisar ter um diálogo, né? E entender o papel de cada um naquela relação, né? Então, assim, quando tu conversa com o cliente e que tu mostra para ele, né? Eu sempre digo, olha a tua situação de fora, né? Então, eu acho bem importante isso, mostrar para eles que é necessário eles se entenderem, se conhecerem para que aquela decisão tenha todos os efeitos, né? Não só os judiciais. Até para que ele não se sinta injustiçado, Exato. Digamos assim. Porque quando ele se entende, é bem como o doutor falou, né? Como a gente conversou aqui. Independente da decisão favorável ou não, parcial ou não, ele vai entender, ok, o meu direito, né, foi visto lá, eu fui visto, enfim, então tá tudo bem. Então, a gente consegue levar o cliente até o final do processo de uma outra maneira. Ele, sem ele ficar naquela expectativa, não der favorável, se der parcialmente o provimento, enfim, ele consegue dizer, ok, era o que podia ser feito, mas eu fui visto dentro do meu processo, os meus direitos foram colocados lá. Né? E eu estou em paz com isso. Eu acho que é quando o cliente se coloca nessa posição de esses são os meus atos, eu preciso também ser responsável por eles, né? E me autoconhecer e saber como eu vou agir com isso e saber lidar, né? A gente acha que como tudo na vida, a gente precisa saber lidar com as adversidades e com as nossas expectativas. E a gente só consegue fazer isso se conhecendo. Às vezes é mais fácil eu não querer me envolver, entregar para o advogado entregar para o judiciário e depois eu reclamar do que vem de resultado, né? Então tem essa dinâmica também acontece, né? Eu sempre gosto de falar da autorresponsabilização, né? Como cliente. Você também é responsável, né? Numa relação, sempre tem duas partes, seja ela qual for, de trabalho, de família. Então, assim, qual é a minha parte, né? O que eu fiz para chegar a este ponto, né? Então, isso também é importante mostrar a visão do todo, não é só em razão do outro, talvez, que se chegou a este processo, né? Uhum.
É bem complexo porque a gente está sempre falando de ser humano, né? Então, a gente fala de processos, a gente fala de ferramentas, mas tudo é ao redor do ser humano, né? E o direito, ele tem essa complexidade que a gente dificilmente lida com um ser humano que não esteja com algum problema em alguma área, né? Porque ou ele se envolveu numa questão criminal, ou ele está pleiteando uma questão trabalhista, ou ele está, claro, tirando a questão preventiva, assim, né, da nossa atuação, que é muito importante, ele já está envolvido numa questão complexa, assim, né? Eu estagiei no INSS quando eu estava na faculdade, e a doutora Jaiana, que atua nessa área, e eu sempre conversava com os meus colegas lá, e eu falava, a gente tem essa dificuldade porque a gente está lidando com uma pessoa que está vindo aqui para buscar 3 questões, que é uma questão jurídica, uma questão de saúde e uma questão financeira. Tudo junto. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a gente está, enquanto advogados, magistrados, a gente está vendo essa situação que ou é saúde, ou é doença, ou é problema, ou é dinheiro. Então, sempre tem alguma questão de maior complexidade para a gente se envolver, né? Exatamente. E a busca dessas ferramentas, e aí talvez jogo para vocês que têm mais essa formação, e também para o doutor com relação ao que o judiciário tem hoje também como essas ferramentas, como que a gente pode trabalhar essas questões complexas, mas sem fugir da nossa área de atuação. Né? Sem a gente deixar o judiciário estar lá com papel, a gente também tem um papel muito claro enquanto advogados na atuação. Como a gente consegue conciliar isso, mantendo a nossa atuação profissional, mantendo o que a gente veio fazer, mas também oportunizando que essas dinâmicas aconteçam, né? Eu penso assim, qual é a maneira como eu trabalho, tá? A gente explica, claro, para o cliente os direitos dele. E eu faço um trabalho que normalmente o cliente, ele realmente está ali num primeiro momento com a intensidade, com a expectativa lá em cima. E num conflito ou outro, porque como a doutora falou, eles vão precisar conversar. E daí, nesse momento em que eles conversam, eles acabam, às vezes, tendo alguns desentendimentos, enfim, coisas que às vezes não foi falado durante o relacionamento, eles querem conversar sobre, mas daí foge do controle. Aí, nesses momentos, o cliente me chama. E aí, eu acho que é o momento em que eu consigo auxiliá-lo um pouco mais para que ele olhe para ele. Então, ele manda uma mensagem para mim, extremamente, às vezes, irritada ou irritado, né? Se sentindo, olha o que está acontecendo aqui. Eu disse, vamos fazer o seguinte, 5 minutinhos, a gente respira e a gente já conversa. Aí, quando consegue conversar com o cliente, a gente... Olha, realmente, talvez você tenha razão aqui. Mas será que vale a pena partir para esse lado? A gente já está com um processo andando. As coisas já estão andando aqui, né? Vale você, de fato, gastar a sua energia agora com essa discussão? Né? Olhe para você. O que é o retorno desse tipo de mensagem, por exemplo, ou dessa discussão vai levar para você? Vai te trazer uma sensação melhor? Você vai se sentir melhor? Não vou. Eu vou continuar com raiva. Então, ponto. Então, a gente acaba aqui, a gente continua resolvendo dentro do processo, olhe para você, pense que do outro lado tem uma pessoa também com sentimentos, também com problemas, né? E é isso. A gente para aqui. Então, a minha dinâmica com os clientes é fazer eles respirarem, pensarem, antes de darem andamento, sabe? É um procedimento um pouco cansativo, sim, porque às vezes eles me mandam mensagem fora do horário, né? E sim, sempre que eu posso eu respondo, porque eu sei que aquele cliente está passando por aquele momento e que durante o processo aquilo vai se acalmar. Normalmente se acalma. Normalmente as coisas vão se acalmando, né? Às vezes o cliente começa numa situação A e termina numa situação Z, totalmente diferente do que aquele começou. Então, assim, inimaginável no começo. Olha, não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E acontece. E a gente fica bem feliz até quando a gente consegue, né, esse tipo de resultado, onde o cliente fica em paz. Eu acho que essa eu sempre digo quando a gente vai fazer acordo, né? Eu disse, se você vai ficar em paz com esse acordo, você faz. Se você não vai, não faça. Mas lembre-se
que lá depois vai ter um juiz para julgar o seu processo. E que daí realmente entra aquilo que a gente falou. Às vezes, no acordo, tu consegue fazer com que a pessoa lhe pague um valor mais próximo das suas expectativas e talvez uma sentença não. Então, o meu trabalho com os clientes é sempre esse. Vamos tentar sentar, conversar, né? Faça um retorno com eles de tempo em tempo, nesses que a gente sabe que exigem um pouco mais. Mas para que... E aí, conseguiu se entender? Conseguiu, né? Faça mais coisas por você, saia um pouco desse foco do processo. Eles pedem, né, número de processo, chave, essas coisas, às vezes. Digo, saia um pouco. Você contratou o advogado? O sistema push. Tem cliente que é sistema push, né? É. Nem saiu o despacho, o cliente mandou, doutor, saiu aqui uma coisinha. O que é isso, né? Ele o que é já isso sabe aqui, antes do advogado. Ou então, mas por que tu escreveu isso, né? Porque às vezes eles vão lá ler, né? Querem ler alguma coisa que a gente escreveu, enfim, peticionou. Ou eles não entendem realmente, cabe a nós, claro, explicar. Mas eu acho que é isso. Pelo menos dentro do meu trabalho, o que eu consigo fazer é isso. É fazer com que eles respirem antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de responder de forma, muitas vezes, reativa àquela situação, respira. Se daqui a 5 minutos a gente conversar de novo e você continuar com essa sensação, a gente conversa. Porque normalmente a gente é muito reativo, né? Isso é de ser humano. A gente é muito reativo. Então, para mim, é o que tem funcionado. E no meu caso, meu trabalho, né? Eu trabalho mais com direito previdenciário, a postura mesmo, a postura da visão sistêmica, né? Desde quando o cliente chega lá no escritório, então, né? De toda a parte do acolhimento, porque ele vem geralmente, então, com uma expectativa da aposentadoria, ele vem com uma doença, então, tendo que se afastar do trabalho, com necessidades financeiras. Então, muitas vezes, eles querem ser ouvidos, eles querem pertencer, porque em casa, às vezes, eles não têm isso. Então, eu acho que o fato do acolhimento, então, estar presente quando eu estou no atendimento, né? Eu estou acompanhando ele. E vejo muito também que mudou no meu trabalho a minha postura como advogada. Na questão do salvador, né? Acho que a gente fica muito mais tranquilo quando a gente está no nosso lugar. Eu, no meu papel de advogada adulta, estou ouvindo você, estou aqui com você, né? Você também adulto, me trazendo o teu problema, né? E quando eu vou fazer a ação do cliente, também estar presente no meu papel de advogada, porque muitas vezes, principalmente questão da aposentadoria, a gente quer o melhor benefício, só que a gente sabe que a gente tem a lei, né, e que ela vai ser cumprida, e nem sempre vamos conseguir o melhor para ele, né? Então, explicar isso para ele também, né? Explicar todo o sistema, como é que as coisas funcionam, que não é uma injustiça com ele, que está sendo cumprida a lei, né? Então, no meu trabalho, eu uso muito essa questão da postura mesmo, né? Acho que traz mais tranquilidade também para o advogado, né? Que não dependia dele salvar aquele processo, que ele fez de tudo conforme a lei, né? E muitas vezes eu acredito que a gente tem que não esquecer nunca das ordens da ajuda também, né? E de que talvez o melhor benefício para aquela pessoa tenha sido aquele que foi dado porque era aquilo que ela precisava e aquilo era o suficiente, até para não haver um desequilíbrio, porque, como diz, a expectativa muitas vezes é muito maior com aquela visão, às vezes as partes confundem justiça com vingança, com algo que seja muito maior, muito mais equilibrado, que pode gerar muito mais conflito, né? Às vezes faz um paralelo, né? O vizinho se aposentou, aí se aposentou ganhando mais, mas eles viveram vidas diferentes, eles trabalharam em locais diferentes, né? Isso a gente vai ver, mas a minha vizinha se separou e ela ficou com a guarda e o pai não vê os filhos, eu também quero que isso aconteça. Uhum. Mas não se sabe o que acontecia, o que aquele genitor fazia, por qual motivo ele não está vendo os filhos, né? Tudo tem uma justificativa, né? E o Poder Judiciário tem investido, né, doutor, nessas ferramentas, eu ia dizer oitiva, mas oitiva parece que é um momento processual, né? Na escuta das partes, oportunizar
que as partes tenham mais momentos de presença, né, dentro do Poder Judiciário, que a gente escuta muito. Eu volta e meio falo, já falei em outros podcasts aqui, uma frase que a gente escuta muito do cliente é: eu não vou falar, né, na hora da audiência. E aí eu sempre explico, olha, o depoimento pessoal, ele é uma prova negativa, né? Tudo que tu tá falando no processo, a gente tá falando. Se tu for falar na audiência, é uma prova negativa, é para que a outra parte busque uma confissão de algo que tu possa estar mentindo, ou que o juiz compreenda a situação diferente do que ela está sendo posta no processo. Mas as partes, elas querem ser ouvidas no Poder Judiciário, né? E cada vez mais há uma abertura, até mesmo na seara criminal, para se respeitar a autonomia da vontade. E eu trago um exemplo para vocês aqui. Toda essa questão, por exemplo, estelionato. Tá? Antes era incondicionada. Agora necessita de uma representação da vítima, porque muitas vezes a vítima lá que se sentiu lesada por um golpe, digamos assim, não quer ficar exposta também, porque é uma situação, a gente sabe que muitas vezes as vítimas são gananciosas também, né? Por isso que aquelas promessas de que te dou um bilhete premiado de 100 mil e tu me dá 10 mil agora, a pessoa sai correndo, já peguei vários casos, né? Mas então é isso, e a questão das ferramentas, justamente, doutora, claro, a questão do crime também cada vez mais está dando espaço para a vítima, porque todo mundo, Ministério Público, juiz, todo mundo tenta fazer justiça por uma vítima que às vezes sequer é mal ouvida dentro do processo, então não se tem muito lugar para a vítima, que o processo, o criminal principalmente, ele existe em razão do réu, né? Mas também esse maior espaço para a vítima dentro do processo. E no cível, eu acredito que, claro, existem casos de processos que não existem nem audiências, né? Porque são matérias 100% de fato. E aí está também a importância dos advogados no atendimento, né? Que muitas vezes não vai ter esse encontro com o juiz, mas eu acredito que em processos cíveis ali que existam matéria de fato, é necessário e é muito importante uma audiência preliminar, uma audiência de conciliação, né? Que o juiz tenha esse contato, que ele receba essas partes para ouvir, para olhar, para pertencer, para olhar para aquelas pessoas, entender, deixar aquelas pessoas falarem, doutor, né? E muitas vezes conduzir, às vezes quando o próprio advogado está falando pela parte, não deixa a pessoa falar, o que o senhor acha disso, o que o senhor acredita? Já perguntei em várias audiências, o que te faria feliz? Ao invés de o que tu queres, o que te faria feliz? Eu queria só que isso. Aí olha a outra parte, mas por que tu nunca me falou isso? E às vezes as coisas se conduzem de uma forma assim. Então, juízes que atuam no cível, eu acho que é importantíssimo não pular, não postergar a audiência, deixar e não deixar para a instrução, porque a instrução as pessoas já vêm com aquele ar mais de guerra, de produção de prova, marcar essa audiência, não pular essa audiência preliminar. E a gente fazer um apelo também aos nossos colegas advogados e advogadas, né? Eu pelo menos tenho essa postura no Sejus, que assim, eu aviso a parte, eu falo, olha, essa é a tua audiência. Eu vou estar lá, eu vou te acompanhar, mas o teu momento de falar, de conversar, de expor, se acontecer algo que possa te constranger, que eu vou estar lá e vou atuar em teu favor, vou te defender. Mas fala. É o teu momento de fala. E eu aviso a pessoa antes para ela não ser surpreendida. E vou. Mas eu já tive situações em que a parte nem vai. Que o advogado vai na audiência e diz, não, eu tenho procuração. Sim, tem procuração. Legalmente está tudo certo. Mas essa audiência, que é uma audiência do Sejus, que tem aquela possibilidade de durar até 2 horas... ela tem um objetivo de a gente trabalhar algo maior do que o processo, né? Maior do que essa busca financeira ou reparatória naquele momento, né? Então, a parte tem que estar presente, senão na minha visão, não faz sentido ter uma parte com o advogado de um lado e só o advogado da outra parte do outro, né? E vá saber, né, doutoras que são terapeutas, o que essa pessoa que não quer ir, né, não quer encarar o seu problema de frente e passa toda aquela questão procuração pro advogado, né? Vá saber a dor que não tem por trás, né? Ou então a falta de envolvimento, de querer se responsabilizar também por aquela questão que é sua, né? Antes da mudança do Código Civil, a gente não apontava, não quantificava o dano que a gente pretendia, né? Geralmente a gente entregava para o magistrado dizendo,
suficiente para reparar o dano. E aí, depois de 2015, passou a ser obrigatório, né, a quantificação do dano. E eu fazia audiência já bem antes de 2015. E uma audiência, o meu cliente era... Eu tava com a parte ré e a parte autora... a gente estava na audiência de conciliação e o magistrado perguntou aqui em Caxias... qual é o valor, né, que tu pretende? Porque como não estava quantificado na petição inicial... eu não sei. Daí o magistrado falou, mas tu é a parte autora do processo. Tu sofreu um dano. E tu não sabe quanto que tu quer para reparar esse dano, como que eu vou saber? Né? E aí, daí ela, vou sair lá fora e conversar com o meu advogado. Não tem problema, sai e conversa, mas eu tenho que saber o que eu tô pretendendo, né? E às vezes não só numericamente, aquele número ele tá ligado a alguma coisa, o que me ocasionou, o que aconteceu, né? Só que às vezes a gente não pensa, porque também é uma forma de a gente entregar, né? Eu falo bastante sobre isso, de a gente entregar os nossos problemas para os outros, para que os outros resolvam. Então, e que a doutora falou, né? De autoconhecimento, né? Passa por isso. Né? Eu acho que, e falando ali, que nós comentamos, doutor Patrick, sobre que nem a doutora falou também sobre a postura, né, dentro do escritório, eu acho que envolve muito também, desde o momento em que o cliente entra, seja ele atendido diretamente pelo advogado ou pela secretária, pelo assistente jurídico, eu sempre digo assim, a gente já chega nele pelo nome. Na agenda, eu nunca... É muito, muito improvável que vai estar escrito cliente tal. Vai estar diretamente o nome da pessoa. Então, quando a pessoa entra, mesmo que ela não seja atendida diretamente por mim no primeiro momento, né? Que ela passe ali na recepção, digamos. Já é o nome da pessoa. Oi, tudo bem? Fulana de tal. Né? Não é, o senhor tem horário... Não, já é... Naquele momento, a importância do teu nome, né? Dentro de ser reconhecido pelo teu nome. Em primeiro lugar. Então, eu vou estar conversando com X pessoa. E estar presente, como tu disse, né? O tempo todo. Mas a importância, eu vejo muita diferença quando a gente conversa e diz, e tu como mãe, ou tu como pai. Mas daí, na hora, tu troca e diz, fulana, né, Maria... Como é para ti? É diferente de tu dizer, para ti como mãe. A Maria se sente mais vista quando o nome dela é pronunciado. E isso é sistêmico, né? Ela realmente se sente pertencente. Opa, esse advogado me conhece, esse advogado tá me ouvindo, né? Eu acho que é por aí. É que a Maria é muito mais que a Maria mãe, né? É isso aí. Quantos papéis a Maria exerce, né? Isso. A gente tinha um magistrado aqui em Caxias, já não atua mais, e ele era bem gaudério, assim, ele começava a audiência, ele atuava na vara criminal, e ele falava assim, Che, o que aconteceu aqui? Ele pergunta. E é legal, né? Porque são situações pequenas, são detalhes da nossa conversa. A pessoa já... Porque ela já foi na audiência assim, né? Então ela já... E daqui a pouco ela conta... E eu vi isso, porque eu atuava na época fazendo as audiências, que a pessoa, ao ouvir isso, ela já confessava o que ela fez. Mas ela justificava, né? Mas ela falava, não, é que eu fiz isso por causa disso, disso. Porque ela se sentiu tão à vontade para falar, assim, né? Mesmo que fosse um interrogatório num processo criminal em que ela normalmente se defenderia, ela já se entregava, assim, falava, não, é que aconteceu isso, mas aconteceu isso, eu fiz isso por causa disso. Claro que a legislação vai aplicar a penalidade da mesma forma, às vezes, talvez com algumas diferenças na dosimetria, né, dependendo do que aconteceu, mas vai aplicar. Mas é a forma, né, e a frase que eu usava bastante, assim, quando eu atuava na parte criminal é a pena justa para o crime certo, né? A gente tem que punir, tem que aplicar a pena, porque está na legislação, né? E o magistrado, especialmente, tem que trabalhar isso, mas você tem que dar a pena justa no limite do que a pessoa cometeu, né? Porque às vezes a gente também sabe que justamente por esse sistema todo, a pessoa já chega lá e fala, não vai ser presa, não, então vamos colocar tudo além do que pode para tentar pegar pelo menos alguma coisa, né? Então, eu acho que o papel do advogado nessa parte, e eu acho de todos os atores também, é buscar essa pena justa para o crime certo, é buscar a reparação certa para o dano que efetivamente ocorreu, é buscar a aposentadoria pelo que eu efetivamente trabalhei,
né? Só que a gente também tem uma ciência social, né? E eu encaminhando para nossa finalização aqui, a gente trabalha com uma ciência social. Então, a decisão e o posicionamento com uma visão jurídica, que são as duas com possibilidades, o doutor Enzo vai dar uma decisão, outro magistrado vai dar outra, a gente vai recorrer, vai cair numa Câmara, vai ter uma decisão, vai cair numa Câmara, vai ter outra. E, às vezes, a gente tem situações muito semelhantes que também têm decisões que não são idênticas, né? E aí, a complexidade de a gente trabalhar numa ciência social que a gente depende. Talvez uma vez uma situação era julgada de uma forma, talvez não, né? A gente já teve várias mudanças de posicionamento conforme a evolução da sociedade. As situações foram ocorrendo, né? Na parte previdenciária nem se fala que a legislação muda, muda muito, né? Então, a gente vai mudando a própria questão de família também, né? Uma vez se tinha um posicionamento sobre como era a guarda, agora se tem outro. Então, isso tudo vai evoluindo. Só que é uma ciência social, né? Tudo que a gente está falando aqui se aplica, a gente vai... E a gente não vai dando resultados idênticos, né? E talvez essa seja uma na minha visão, assim, das maiores necessidades de um advogado ter essa consciência, assim, né? Porque senão a gente também acaba saindo dolorido desses processos por achar que a nossa atuação não está sendo boa ou que a gente não... mas como que essa decisão foi dessa forma? Será que eu não apresentei tudo que eu podia? Não, às vezes também é um posicionamento dentro de uma ciência social que a gente vai ter que, aos poucos, administrar complexo, né? Exatamente. Pessoal, muito boa a nossa conversa. Nosso terceiro episódio da Comissão de Direito Sistêmico do podcast Questão de Ordem da OAB. A gente fica muito feliz. Enquanto comissão, a doutora Jaiana e a doutora Tassiane são membros da comissão. A gente fica muito feliz, doutor Enzo, por ter aceito o nosso convite de participar. É muito importante a gente entender esse conjunto de atores, né, que fazem parte da nossa atuação, dos processos, da justiça, né, do sistema judiciário como um todo, né, advogados, juízes, promotores, serventuários, todo mundo faz parte desse sistema. A gente tem que ver todas as pessoas. Hoje a gente tem pessoas maravilhosas trabalhando no Poder Judiciário, sentando em todas as cadeiras, inclusive na de magistrado, né, doutor? E é importante que a gente tenha essa relação institucional entre OAB, Judiciário e MP, porque são essas as instituições que acabam levando a justiça, né, para as partes, né, cada um com a sua atuação, cada um com a sua área. E nós, enquanto advogados, então nem se fala porque a gente faz esse canal direto da parte da sociedade para com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, né, a gente que leva essas informações e traz as informações interpretadas e decididas de volta. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e obrigado pela participação no nosso podcast. Vou oportunizar que cada um de vocês possa fazer suas finalizações e agradecimentos e aí depois a gente finaliza o nosso podcast. Então, eu quero agradecer aos meus colegas de comissão, ao doutor Enzo, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui e só pelos próximos agora. Também um agradecimento especial. Obrigado, doutoras. Também um momento de reflexão, de aprendizado também. Também agradeço ao convite da comissão, né, para a gente poder estar novamente aqui fazendo mais um podcast, ao Patrick por conduzir sempre muito bem, ao doutor Enzo por ter se disponibilizado em vir, né, a doutora também, que veio de outra comarca, né, para poder estar aqui. Então, estaremos aí presentes sempre, ao auxílio da sociedade. E eu muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado a quem esteve nos acompanhando até agora. Deixar o nosso agradecimento especial. Continue acompanhando as demais edições dos podcasts Questão de Ordem da OAB. Está disponível toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook e Spotify e Instagram. E também mais informações no site oabcaxias.org.br. E o nosso agradecimento especial sempre para a R Master Sul, assessoria documental, nossos patrocinadores. E
acompanhem, curtam, compartilhem e deem a sua opinião sobre todos os temas relevantes que a gente falou aqui hoje durante o nosso podcast. Muito obrigado.